Bom, então, vamos iniciar formalmente a defesa da proposta de dissertação da Mirela Freitas. Quero já agradecer aí a doutora Maísa, que eu acredito que seja a primeira banca no nosso PPGA, né? Primeira banca. É um prazer aí agradecer aí a Aurora e a Cláudia, nossos colegas aqui do PPGA. Também pedir desculpa aí pelo fato da gente ter enviado muito em cima o trabalho, então mais um, mais um agradecimento aí por vocês terem lido assim em muito poucos dias. E, mas enfim, esse final de ano é sempre essa correria aí. E a Aurora aí por ter quebrado mais um galho com a gente aí, né? Na última hora também ter entrado na banca. Então, nós vamos passar a palavra para a Mirella, fazer a apresentação e depois a gente então faz a arguição, começando pela nossa convidada externa, que é a professora Maísa. Tá bem? Mirella, então, por favor, compartilhe os slides. Bom dia, gostaria de agradecer a participação de todos, meu orientador, gostaria de agradecer a presença de mulheres tão inspiradoras na minha banca nesse momento de construção. Vou apresentar aqui então meus slides. Enquanto tu abre aí, também quero agradecer a presença da Ana Carolina e da Daiane aí, que estão prestigiando a colega aqui também. Tá? Obrigada, gurias. Ó, aparece para vocês aí, tudo certo? Tá, se puder botar em... Ela não está modo apresentação, acho. Tá. Ali a gente tem aquele cálice, botar ela. Não? Não, Tá aparecendo, para mim tá aparecendo a apresentação, não sei como é que tá para vocês. é, Peraí, vou sair e vou botar de novo. tá. Vamos lá. Se não der, vai assim mesmo, mas melhor se puder ampliar. Tá. Hum, tá, ok. A Cláudia falou em pressionar F5. O meu não funciona o F5. Tá, aí onde está Hum, o mouse ali, se tu clicar ali naquele cálice, eu acho que ela vai ficar grande a apresentação. Bem embaixo, tá vendo onde tem os ícones? hum, Bom, vai assim mesmo então, Mirella. Não, é só por questão de melhorar a visibilidade. tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo que eu posso colocar. Tá, agora sim. Ficou? Bom, já Tá tá. ótimo. Uhum. Então tá, vamos lá. Bom, o título deste projeto é Reuso de peças procedentes de veículo em final de vida útil, uma perspectiva para a economia circular. Vamos ver como é que passa agora. Aqui. A estrutura, a estrutura da proposta é a introdução, a apresentação do problema, propósito do estudo, procedimentos, características da pesquisa, abordagem e a coleta de dados. Introdução, a gestão inadequada de resíduos gerados por veículos em final de vida útil impacta o meio ambiente de forma negativa e compromete a sustentabilidade. É apontado aqui os principais materiais que formam um veículo, que é o ferro e o plástico, né? Trazendo a questão ambiental do plástico poluir as águas, e a produção global de plástico é de mais de 400 milhões de toneladas por ano, o equivalente a cerca de 57 quilos por pessoa. Então, surge a necessidade de modelos de negócio que ampliem os ciclos dos materiais e serviços, descritos como possíveis rotas de recuperação de recursos. A economia circular surge como uma alternativa de negócio para realocar o grande volume de resíduos enviados aos aterros.
Devido à diversidade de componentes, os veículos em final de vida tornam-se uma boa fonte de materiais quando são recuperados de forma eficiente, viabilizando benefícios ambientais e financeiros, por permitir o desenvolvimento de uma economia circular. A ausência de uma legislação específica gera impertinências que não sustentam a estrutura de um programa de gerenciamento dos resíduos provenientes de veículos em final de vida. O problema: a fim de viabilizar a circularidade no setor automotivo, desencadeou a seguinte questão de pesquisa: como a gestão das peças provenientes de veículos em final de vida útil pode ser modificada pela economia circular sobre a perspectiva do reuso. Para abordar essa questão de pesquisa, sugerimos o uso da teoria da moda gerencial. Essa teoria ela trata da mudança organizacional envolvendo novas tecnologias, por isso se justifica a sua escolha. Com relação à justificativa, a relevância desse estudo está em recuperar recursos e minimizar os impactos ambientais. O aterro produz metano, um poderoso gás de efeito estufa 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono, causando mudanças climáticas. Estudos recentes apontam limitações na hierarquia de resíduos, descrita como uma escada a ser escalada, passo a passo, de baixo, que seria a parte do aterro, até o topo, prevenção de resíduos. O processo de reciclagem no país, aqui no Brasil, ele gira em torno de 1,5% da sua frota de veículo em final de vida, deixando a maior parte do problema sem solução. Segundo Souza, são previstos para 2030 uma expectativa de aproximadamente 5.227.434 veículos em final de vida. Objetivos: compreender a gestão de resíduo de veículos em final de vida para propor o reuso de peças. Objetivos específicos: examinar a gestão de peças de reposição provenientes do veículo em final de vida útil, identificar os gargalos no reuso das peças de reposição proveniente de veículos em final de vida útil no DETRAN e propor alterações legislativas na gestão das peças de reposição provenientes dos veículos em final de vida útil, visando estimular o reuso. O referencial teórico. A economia circular, o principal conceito encontrado na literatura é um sistema industrial que é restaurador ou regenerativo por intenção e design. Ele substitui o conceito de fim de vida por restauração, muda para o uso de energia renovável, elimina o uso de produtos químicos tóxicos que prejudicam a reutilização e visa a eliminação de resíduos por meio de design superior de materiais, produtos, sistemas e, dentro disso, modelos de negócio. O veículo em final de vida útil, ele é visto pela legislação como um veículo automotor terrestre apto para desmontagem após expedida a certidão de baixa do registro. Assim, os veículos baixados não podem mais serem remontados e voltarem a circular, restando apenas o uso das peças que estiverem em condições dentro das normas do CONTRAN. Aqui é uma foto de um depósito, onde são sugeridos veículos em final de vida que podem ser utilizados para o reuso de peças. Aqui é a coleta que é enviada para reciclagem. A metodologia. Característica da pesquisa: qualitativa, exploratória, sendo realizado um estudo de caso no DETRAN do Rio Grande do Sul. Coleta de dados. Pesquisa documental para examinar a gestão de peças de reposição. Entrevistas semi-estruturadas para identificar os gargalos no reuso das peças. Triangulação. Propor alterações legislativas na gestão das peças de reposição provenientes dos veículos em final de vida útil, visando estimular o reuso. Resultado esperado com esta pesquisa é gerar sugestões de alterações na legislação
sobre a gestão de peças de reposição provenientes de veículos em final de vida útil, capazes de estimular o reuso, através do sistema de economia circular. É proposto um cronograma para o próximo ano de 2025, que vai de janeiro até agosto, com a coleta, análise, elaboração e conclusão. E aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Era isso, pessoal. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Então, vamos... só deixa eu voltar aqui o nosso... Pode fechar agora aí. Tá. Bom, então, obrigado aí, Mirella, pela tua apresentação, dentro do tempo combinado. E, como de praxe, então, a gente passa a palavra agora para a nossa convidada externa, agradecendo mais uma vez a professora Maísa Mendonça por ter aceito o convite e gostaríamos de ouvir, então, a professora Maísa. Bom dia a todos novamente, a todos os colegas. Professor Luiz Felipe, obrigada pelo convite. Mirella também, parabéns pela apresentação. As demais colegas também, um prazer estar aqui contribuindo com o programa de vocês. É a minha primeira participação, que seja a primeira de muitas. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu trabalho com... A gente tem uma linha de pesquisa aqui em relação a veículos em final de vida útil. Então, é um prazer muito grande, né, poder contribuir aí com o trabalho de vocês. Eu tenho algumas considerações aqui. Eu vou começar pelas menores considerações e depois eu vou para minhas contribuições maiores e a gente discute um pouquinho aqui o que é que eu fiquei em dúvida e o que a gente pode melhorar aí o texto que vocês me enviaram, tá? Então, primeiramente, eu tenho algumas considerações com relação à formatação. Não está alinhado, Mirella. O texto ele não está alinhado. Tem muita coisa para melhorar no texto. Tem alguns errinhos, né, de digitação, tem erros de concordância, vírgula. Então, rever o texto com calma. Eu acredito que, nesse momento, houve uma correria para a gente estar aqui hoje e para o envio dessa primeira versão, mas que com certeza você terá um tempo aí hábil para melhorar o texto escrito, certo? Aí também palavras estrangeiras, colocar em itálico. Eu não sei como é a norma de vocês, né? Que norma vocês seguem, mas tem algumas coisinhas aqui que eu coloquei, que eu posso mandar para vocês depois, esse documento aqui para... Está sendo gravado, você provavelmente está anotando aí, mas talvez eu mandando o documento aqui que eu fiz o relato, também, né, facilite sua vida aí quando você for fazer a revisão do trabalho escrito. Bom, a primeira coisa que eu tenho para comentar aqui, com relação às suas referências também, eu achei que as referências elas estão antigas, tem muita coisa de 2013, 2015, acho que a coisa mais atual é de 2020, até você citou durante sua apresentação aí um trabalho de 2020 que faz a previsão, né, para 2030, quantos veículos vão ter em final do vida útil, 5 milhões, mas em geral os dados estão muito antigos. Aí eu peço para que você dê uma revisada nisso e atualize. Tem muita coisa nova, muita coisa publicada aí, que aí você consegue atualizar esses dados e traz uma maior relevância para o seu trabalho. E aí eu vou entrar, já que eu já falei dessas questões menores, né, formatação, revisar o trabalho escrito, erros de digitação, a questão do itálico nas palavras de língua estrangeira. O seu anexo também é uma coisa, o seu anexo está logo depois das referências, é bom colocar em outra página, né? Cada seção, mesmo que a página anterior termine pela metade, você pula uma página e coloca a próxima seção em outra página. Mas tudo isso são comentários menores, que aí você vai ter tempo de trabalhar nisso, e obviamente foi uma primeira versão que você nos enviou. Bom, aí vai para minhas considerações mais profundas, digamos assim. O que é que eu notei? Você vem falar de uma teoria, a teoria da moda gerencial. Você coloca ela no final da introdução.
E aí você coloca uma frase aí, né? Para abordar a questão de pesquisa, sugerimos o uso da teoria da moda gerencial. Em nenhum momento ao longo do texto você, nem na fundamentação teórica, nem na metodologia, você não fala mais dessa teoria. Então eu não entendi bem, né? Você só solta isso na introdução, falando que sugere ela para fazer essa abordagem, mas em nenhum outro momento você trata mais dela. Você teria alguma coisa para falar? Não está muito certo ainda se vai usar ela, ou não deu tempo? Não, tá certo, sim. Eu já conversei com o meu orientador e a gente optou por essa teoria pela questão da mudança, de procedimentos, né? A gente quer propor um passo a mais, então, realmente, é essa teoria, sim. Que eu acho que você deveria incluir lá na fundamentação teórica, em outros, né, e talvez na metodologia também, você comentar, trazer ela e destrinchar, né? Então, trazendo Tá, a Ju? fundamentação teórica, né, que você fala de economia circular e fala de outras coisas, mas também colocar alguma coisa dessa teoria lá. E na metodologia também, já que é uma teoria que vai abordar o problema da sua pesquisa, Ok, entendi. certo? Uma outra, eu não sei, né, também como é a questão, geralmente o que é que acontece? Aqui no meu programa de engenharia de produção, a gente entrega para os alunos, a gente entrega um documento, um template já com todas as sessões que são exigidas no pré-projeto. E aí eu não sei se no caso aqui vocês exigem nesse momento já uma revisão de literatura para colocar, enquadrar teu trabalho no que tem ele, o que é que você está trazendo de novo, né? Então, eu sei que é um programa profissional, a gente tem um programa profissional aqui, eu faço parte do programa profissional, mas a gente exige que se coloque uma revisão da literatura. Tem a fundamentação teórica e outra coisa é a revisão da literatura, até para você trazer o gap que você está atendendo com esse trabalho. Então, o que é que tem de novo que você está trazendo e o que é que o pessoal, trabalhos similares, fizeram. E aí, com essa comparação, a gente consegue situar seu trabalho dentro da área. Tá? Então, eu achei que ficou faltando uma revisão de literatura, fiquei um pouco perdida para ver, né, o estado da arte e aí poder enquadrar teu trabalho dentro da literatura existente. Então, assim, eu sugiro, faz a fundamentação, em seguida a revisão da literatura, e aí claramente coloca teu gap de pesquisa. Dado que os trabalhos, né, tem tido essa abordagem, esse trabalho aqui se propõe a isso. Então, né, o que é que teu trabalho tem de novo aí? O que é que está trazendo de novidade? Certo? É, eu tenho é até feio, né, você falar aqui, mas eu tenho dois artigos de veículos em fim de vida útil. Um é sobre. Não estou pedindo para você citar, não, isso é muito feio. Mas, assim, tem um que faz uma previsão dos veículos em vida útil, né, nos próximos 10 anos. Eu acho que ele foi. Não sei se é esse que você citou, talvez. Não, Sim, é o do Américo, né? é o do Américo, José Américo, Isso, é o do exato. Américo que faz aquela previsão de 2030 de 5 milhões. É isso aí mesmo. É esse mesmo. E É esse, né? o outro é daquela menina lá do. Targiele. Targiele, Isso, da Targiele, que são as barreiras, né? Isso que aí. são as. Ah, ok, ok. Então estamos. Que a gente fez esses dois trabalhos, aí publicou em revistas relevantes, e aí tem tudo a ver com o seu, né? Então, um é sobre as barreiras, a gente usou o Grey Matter, e o outro é um modelo de previsão, que aí a gente usou, se eu não me engano, redes neurais e Rima. ARIMA. Isso, Arima. Isso, exatamente. Bom, e aí eu vou para a minha maior preocupação, Mirelle, é com relação ao alinhamento, como também estava faltando essa revisão da literatura para você colocar, né, exatamente o que você está trazendo aqui, que eu sei que é algo novo, mas eu estou perdida em exatamente o que é. Por quê?
No resumo, você diz que o objetivo dessa proposta é reutilizar peças provenientes de veículos em final de vida útil. Então, é você reutilizar. Na pergunta de pesquisa, você diz que a pergunta de pesquisa é como a gestão de peças provenientes de veículos em final de vida útil pode ser modificada pela economia circular. É outra coisa. No objetivo geral, você diz que esse estudo pretende compreender a gestão atual das peças provenientes do veículo em final de vida útil. Nos resultados, você diz que você vai mudar a legislação. Você diz o seguinte: o resultado esperado para essa pesquisa é gerar sugestões de alterações na legislação. Então, para mim, você, em cada sessão, você está apontando uma coisa diferente. E aí, minha pergunta é, de fato, o seu trabalho vai fazer o quê? É modificar a legislação, é fazer com que, através da ótica da economia circular, você reutilize as peças, é você compreender a gestão atual. Então, talvez alguns desses sejam objetivos específicos, tenha um objetivo, mas eu estou vendo que são vários, eu não estou ainda convencida de qual desses é de fato. Aí você poderia me explicar qual é o seu objetivo de fato com esse trabalho? Bom, por a gente estar falando de um órgão de trânsito, eles só vão aceitar sugestões se forem a gente encaminhar alguma coisa e para implantação seria legislativo, né? Então, quando a gente trabalha com um órgão de trânsito, só sugerir questões assim, eu gostaria que mudasse por causa da economia circular, a gente não conseguiria tanta penetração no órgão. Então, foi sugerido algumas coisas que pudessem ser mudadas na legislação, que proporcionassem esse reuso, que não caísse direto na reciclagem, por exemplo, alguma coisa que a gente pudesse mexer um pouquinho antes desse processo que está sendo realizado hoje. Então, seria propor, né, que as peças fossem reutilizadas, um passo anterior ao que está sendo dado hoje. Certo, bem interessante. Agora, o problema é alinhar isso em cada uma das sessões, porque aparentemente, em cada uma delas, eu notei que você escreveu, não de uma forma diferente a mesma coisa, mas coisas diferentes. Então, isso aí eu estou falando, mas é algo que acontece muito, né? A gente, no início do trabalho, eu sempre digo, é uma coisa que eu sempre digo para os meus orientandos, gente, resumo, objetivos, muitas vezes a gente reescreve tanto que é bom deixar para o final, a última coisa, porque a gente muda, né? Vai com o andar da carruagem, né? As coisas vão mudando, as dificuldades vão surgindo, a falta de dados, e isso a gente vai modificando os objetivos, a pergunta de pesquisa, né? A gente vai se moldando. Infelizmente, não dá para fazer aquela pesquisa perfeita. A partir de uma pergunta realmente de pesquisa, sair e conseguir atender aquilo ali desde o início. A gente vai se moldando as dificuldades que a gente vai encontrando. Mas aí eu peço que você delineie melhor, escreva claramente, e eu acho que vai facilitar também a revisão de literatura que eu lhe sugeri, e unindo essas pontas aí você vai poder trazer, uniformizar e alinhar em todas as sessões o que de fato você está fazendo, que é esse passo, né, um pouco de reutilização de peças mesmo. Porque em algum momento você fala em legislação, em outro momento você fala que vai identificar as gestões, né, as técnicas de gestão. Em outro momento você fala que você vai, através da economia circular, através da ótica da economia circular, fazer essa reutilização. E aí eu acho que tem muita coisa aí que está indo de encontro ao seu objetivo que você acabou de explicar aqui. Tá, Mirelle? Gente, essas eram as minhas contribuições. Eu gostei muito do trabalho. O trabalho, a metodologia, por exemplo, né, tá clara. Vocês têm acesso. Eu não sabia que o Detran do Rio Grande do Sul tem você fala lá, né, que ele é desde 2011, se eu não me engano,
é um destaque no Brasil. Eu achei muito interessante o trabalho, eu acho que vocês têm tudo aí para fazer um excelente trabalho, uma excelente dissertação. Você está de parabéns, Mirelle, aí Você trabalha no Detran, por falar nisso? Trabalho, aham. Sou servidora pública do Detran. Servidora pública. Então, Uhum. é também né, fazendo um mestrado profissional, claro, aplicado aonde você trabalha, não poderia ser melhor, né? É, Aproveitado aí. Então, eu vou parabenizar você e seu orientador. Eu acho que obrigada. o trabalho está muito bom. Minhas contribuições são só para melhorar realmente, esclarecer o trabalho escrito. Eu acho que na própria apresentação você já tirou algumas dúvidas minhas em alguns momentos, mas assim, o que fica é o trabalho escrito, né? É o produto final. E aí a gente está aqui contribuindo para melhorar esse produto final e, consequentemente, você tem aí, né, até agosto de 2025, como está no seu cronograma previsto, né, a previsão para poder dar continuidade e realizar o trabalho da melhor forma possível. Eu só desejo a vocês sucesso aí na caminhada. Obrigada, professor Luiz Felipe. Passo a palavra de volta. Uhum. Obrigada. Muito obrigado, professora Maísa, pelos seus comentários. Muito bom lhe ouvir e temos muito boas contribuições que a gente vai levar, tentar fazer, incorporar isso no trabalho, né? E só uma informação, a Mirella trabalha no Detran e tem uma preocupação muito prática, assim, né, de tentar resolver. Ela tem um perfil de mestrando profissional, mas ela está fazendo mestrado acadêmico, tá? Então, a gente tem que também adequar o trabalho ao mestrado acadêmico, né? Então, acho que essas suas contribuições aí de melhorar a revisão de literatura, essas questões são bem importantes, porque a gente precisa melhorar isso na versão agora no desenvolvimento da dissertação, né? Eu recebi, no convite veio profissional lá. É por isso que eu fiz esse comentário. Então é acadêmico, né? Sim, não sei onde que foi. É, Eu posso revisar, porque eu sou a coordenadora do programa, e, e aí eu acho que realmente quando enviaram o convite foi algum problema, porque ele é acadêmico, sim. Ele quer. Não, eu achei de altíssimo nível, né? Eu achei o tema, o desenvolvimento, assim, não que, lógico, profissional, mas eu estou dizendo assim, até do ponto de vista da preocupação, né? E não tem tanto. Tem um lado acadêmico claro aí, né? Uma contribuição. Por isso que eu até falei da revisão de literatura, botar o gap e tal. tá? Porque eu notei que tinha esse viés, né? Claro, no trabalho escrito. Então eu disse, não, mesmo profissional, tá? Um trabalho de cunho acadêmico também. A gente sabe que a linguagem do profissional é um pouco diferente, né? Mas assim, então eu acho que as contribuições foram até mais pertinentes também, né? O que eu trouxe aqui. Claro. Não, foram ótimos. E, e também a senhora é uma referência aí no Brasil nesse tema, então a gente fica muito feliz e a Mirella já desde o início da pesquisa vinha citando seus artigos, né? Fez contato também com a sua ex-orientanda, então tem sido uma boa contribuição, assim, porque aqui no Sul a gente não, é o primeiro trabalho, eu acho, que enfoca esse tema, né? E pelo fato da Mirella ser funcionária, ela tem muito acesso, né, facilidade de acesso aos dados dentro do Detran, então por isso que a gente tentou direcionar mais esse trabalho para a questão do Detran. Mas vamos ver as outras colegas e daí depois a gente volta, tem mais uma rodada então dele, tá? Obrigado então, professora Maísa. Não sei agora a professora Aurora e a professora Cláudia, quem gostaria primeiro, as duas são do nosso grupo, na mesma linha. Ah, É, Você que sabe. eu posso deixar para a professora Cláudia, que na verdade eu estou tomando café, então. então, vai Por lá. isso que eu fechei a câmera, porque eu estou no café. Aí. Tá bom. Vai Pode lá, falar, Cláudia. Cláudia. Então tá, pessoal. Bom dia para professor Felipe, professora Maísa, professora Aurora, Mirella, Ana Carolina e Daiane Lee.
Bom, eu vou dizer para vocês que eu não consegui ter muito tempo para ler. Eu li o trabalho muito rápido. Então, talvez o que eu fale aqui é mais no sentido assim de como eu faria, não o que eu realmente enxerguei, porque eu também não consegui absorver muito rapidamente a proposta, tá? Em primeiro lugar, eu concordo que tem um desalinhamento assim entre por exemplo, a estrutura epistemológica teórica, né? Eu não sei o que que é a teoria da moda. Eu fui olhar e não achei. Desculpa a minha ignorância, mas eu não achei. Mas, enfim, como que eu enxergo, então, sendo uma pessoa que está estudando logística reversa há algum tempo no outro setor, né? Como é que eu enxergo essa questão dos automóveis e o que que eu fui buscar na literatura que eu considerei assim que poderia acrescentar ou melhorar o teu trabalho? Ponto número um, né? A teoria. Quem sabe, por exemplo, o automóvel, o motor a combustão, que é o que acho que você está trabalhando, né? Ele está em fase em todo mundo, de meio que crítica, assim, de descomissionamento, né, de crise, de transição. Aí eu pensei comigo, por que não a gente olhar para a teoria da visão baseada em recursos? Porque essas são as teorias. Existem alguns artigos clássicos na logística reversa, tá? É, que ela surgiu com força lá nos anos 80 para resolver o problema da gestão dos resíduos eletroeletrônicos, né? Então, tem o trabalho do Roger Timberlake, lá dos anos 80, da Universidade de Nevada, que são professores que ainda estão trabalhando com isso. E depois tem trabalhos dentro da gestão sustentável da cadeia de suprimentos, que são clássicos, que te ajudam a estruturar um trabalho teórico, como o Stephen Soren, que ele tem um artigo de 2008 que ele ajuda a orientar como estruturar um trabalho teórico na logística reversa, na cadeia de suprimentos sustentável. E eu acho que o teu trabalho vai na linha da cadeia de suprimentos, embora talvez tu não queira falar de toda a cadeia, tu queira falar dessa parte. Então, a minha sugestão é dar uma olhada nessa literatura seminal do Roger Steenbeck, que eu posso te mandar. Eu anotei no teu trabalho, na tua folhinha ali embaixo, tá? No teu. Desculpa, folha é modo de dizer, mas lá no final do teu trabalho eu anotei várias sugestões quanto a isso. Então, o primeiro lugar, assim, é resgatar um pouco dessa teoria seminal de logística reversa. Ah, não tem uma teoria? Não tem. Mas existem várias teorias ancilares que elas te ajudam a delinear como conduzir um trabalho sobre logística reversa, né? Então, como eu falei, o autor o Stephen Soren, que é o professor da universidade, acho que é de Gothenburg, eu não, Não, não sei onde é que ele está, na Cássio, Alemanha. Cássio, Ah, em Kassel, tá, tô louca. Então, o professor Soren, ele tem um trabalho de 2008 que ele ajuda a guiar a estruturação do trabalho de logística reversa, uma revisão, por exemplo, tá? O Roger Timberlake, lá de Nevada, eles têm alguns estudos também que posicionam algumas questões teóricas sobre isso aí. O que eu fiquei mais em dúvida é assim, ó, tu fala em economia circular, mas daí tu vai falar assim, ó, tu vai pensar, tu falou da questão legislativa, sugestões para modificar a lei, tu falou na economia circular e na teoria organizacional a teoria da moda, tá? Mas eu te pergunto assim, ó, é, será que o problema ele não está latente muito antes na questão de como é feita a negociação, da questão econômica? Vale a pena aproveitar essas peças economicamente? Como que vale a pena? Ou seja, a questão do business to business ou business to consumer. Eu fiquei pensando, quem vai reaproveitar a peça ou as peças? Seria o consumidor final, que você dá a ideia que é o consumidor final. Eu entendi que talvez não possa não ser o consumidor final, possa ser um intermediário. Então, seria um negócio. Eu senti falta do modelo de negócio. Vai ser do negócio para o negócio ou vai ser do negócio para o consumidor direto? Vai ser apenas reuso ou vai passar por uma etapa intermediária de reaproveitamento, recondicionamento, melhoria da peça, para depois ela ser utilizada novamente? Então, eu senti falta de um esmiuçamento de uma perspectiva econômica, porque eu entendo assim, ó, que a gente pode impor uma questão legislativa, né? Os deputados, tal, os legisladores têm esse poder, mas muitas vezes esbarra na questão econômica. Então, não adianta tu propor uma lei, uma coisa que o mercado ele não vai se adequar, né? Ele não vai ter poder
ele não vai ter um argumento forte no mercado para fazer, fazer a execução dessa logística. Então, eu entendo que teria que ter, talvez, um trabalho, uma sessão que explicasse as vantagens e desvantagens econômicas de realizar isso, as barreiras econômicas, a necessidade de ter mais agentes nessa cadeia que façam não só uma ponte direta para o reuso, mas um recondicionamento, um, um reparo na peça antes dela ser trabalhada. E isso leva, então, a repensar se essa teoria será que é a melhor, né? Enfim, mas já foi escolhida, isso eu não vou, né? Só estou dando minha sugestão. Outro ponto que eu achei que poderia ser, que eu pensei que poderia ser melhor explorado, é o que temos na literatura sobre isso atualmente. A professora Maísa falou sobre isso, né? Então, eu rebato. Aí eu fui procurar, vou ler para ti algumas coisas bem rápidas aqui que eu achei que podem te ajudar. Por exemplo, eu coloquei no Google Acadêmico, eu não posso projetar porque eu não estou mais, mas eu vou dizer assim, ó, eu coloquei no Google Acadêmico car parts, partes de carros, né, ou de automóveis, e economia circular. Daí veio 1.160 resultados, não é nada perto do que a gente tem em várias bases de dados, né? E aí apareceram revisão sistemática de 2022, apareceu um artigo de 2016 sobre como os negócios podem suportar a economia circular, no caso dos carros, entre o Rochedo e um lugar mais distante ainda, ou mais duro ainda. Um estudo de caso da simplificação da logística reversa de partes de carros para facilitar a remanufatura. Esse artigo de 2024 saiu agora, tá? Eu vou te passar, ele tá no Journal of Circular Economy. Tem um outro na Sustainability, na revista Disassemblability, ou capacidade de desmontagem, né? De partes de carro, lições aprendidas da perspectiva do ecodesign. Então, tem várias leituras atuais sobre o problema. A questão é outro assim, ó. Outro que eu achei, Sustainable Manufacturing for a Circular Economy. Aí no Google Acadêmico eu larguei duas palavras. O modelo SCORE, que eu acho que poderia ser abordado no trabalho, que é Supply Chain Operations Reference, que é um modelo de como estruturar a cadeia de suprimentos, e ele tem uma parte desse score, desse modelo SCORE, traz a logística reversa. Aí eu coloquei SCORE Model and Car Parts. Aí apareceram poucos, 46 resultados. O que eu quero dizer com isso? Que tu tens um trabalho com pouca. Deixa eu voltar para olhar vocês agora. Tu tens um trabalho com pouca exploração na literatura acadêmica e com muito potencial prático, porque nós estamos numa transição tecnológica, né? E esses carros vão ficar mais uns 10, até uns 50, acho que até uns 50, 40, 50 anos, eles vão ficar circulando. E vai precisar disso, isso aí já é necessário. E aí, como tu resolver esse problema do ponto de vista com a tua contribuição acadêmica? Eu entendo assim, ó, olhando para as teorias de cadeia de suprimentos sustentáveis, olhando para o modelo SCORE, que é um modelo de referência da cadeia de suprimentos, né, que tem o modo da logística reversa, e tentando dar um upgrade nessa tua revisão da literatura, para ver o que os outros lugares estão fazendo. E aí eu acho que a questão de mudar a lei, ela é um plus, sabe? Ela é uma consequência daquilo que tu pode propor até antes, de como é que isso está sendo resolvido economicamente num modelo de negócio, ou num possível modelo de negócio, pessoa para business to business ou business to consumer, né? E, inclusive, agregar nesse teu, se for, né, se for do interesse de vocês, agregar nessa revisão as questões atuais da digitalização da indústria, como é que esses modelos estão evoluindo, esses modelos de negócio estão evoluindo para se reaproveitarem as partes. Porque já tem, tu mesmo cita que já tem legislação na Europa de tempo, né? Estados Unidos já tem, eles reaproveitam, se não me engano, 25% a 30% do carro. Na Europa eles reaproveitam quase a metade ou mais até do carro. Então já tem, existem essas estruturas internacionais. E aqui no Brasil, por que a gente não faz? O que impede isso, né? Ouvir, por exemplo, Anfávia, lideranças do setor, o que trava esse mercado? O que trava esse reaproveitamento? Né? Será que é só a lei, a falta de uma lei?
ou é falta do modelo de negócio, sabe? Isso eu fiquei meio incomodada com essa ausência, assim, do modelo de negócio, alguma coisa nessa linha, né, de inovação, né, para esse setor, tá? Então, é mais ou menos por esse caminho. Eu posso depois te passar, para não me estender muito, o arquivo com essas. Eu fiz print screen, assim, dos artigos, tá? E das buscas que eu fiz que eu achei que poderiam te ajudar. Bem, obrigada. É isso, pessoal. Só isso. Tá bom, Cláudio, muito obrigado. Mirela, você quer comentar alguma coisa mais sobre o que a Cláudia falou? Não, eu agradeço muito a professora Cláudia, inclusive a gente tem aula na segunda-feira e ela sempre coloca essa questão dos impactos, né, e da legislação, então realmente talvez eu não entendi em que momento eu deveria encaixar as coisas, mas agora está ficando um pouco mais claro para mim. Tudo isso que vocês estão falando está me ajudando muito, porque, como eu disse, é uma pesquisa que eu ainda estou construindo, né? Então, agora esses esclarecimentos estão me ajudando muito a encaixar melhor. Não, super positivo, tá ótimo. Muito obrigada. Só comentar, Cláudia, exatamente isso que a gente pensou inicialmente, né? Acho que não ficou bem claro no documento, mas a ideia é por que o Brasil não atinge os níveis de reaproveitamento da Europa e Estados Unidos, né? Quais são os entraves? Aí se pensou isso de que existe essa questão do ne- de, a- como é que viabiliza esse negócio, né? E aí a Mirella trouxe que muitas coisas é a legislação que impede. Então, depois até eu quero ouvir mais a professora Maísa, mas a Mirella, que tem experiência lá, que vive o dia a dia, né, diz que algumas coisas a legislação impede e vamos dizer, que esses negócios se concretizem, tem uma série de restrições, né? Então, acho que tem os dois lados, isso ver como é que pode facilitar o reaproveitamento e a geração desse negócio, e também que isso provavelmente vai exigir uma mudança de legislação, né? Então, a mudança de legislação seria meio uma consequência, né? A gente não tem poder de mudar a legislação, mas seria um subsídio, né, para levar para a Assembleia, para os deputados, enfim, discutirem essa proposta, né? Mais ou menos essa era a ideia assim que a Mirella trouxe, né? Mas obrigado, Cláudio, assim, muito bom do YouTube também já puder repassar depois das tuas anotações, né? Vamos ouvir a professora Aurora, então? Eu te passei agora aqui pelo chat, só para ti, as anotações que eu fiz no trabalho dela, tá? Tá. E com os artigos, aqueles que eu falei. Aham. Tá bom, obrigado. Aurora, obrigado mais uma vez aí pelo apoio e gostaria muito de Prazer. comentários. Bom, prazer estar aqui com vocês, e também ter contato com o trabalho da Mirella. Ela fez uma das nossas disciplinas de seminário internacional, foi onde eu conheci. É, e é um prazer, então, de alguma forma, contribuir para essa etapa, né, que é uma etapa bem importante do trabalho, porque é aqui que a gente também esclarece dúvidas e a dissertação ganha corpo, né, ganha uma orientação maior. Então, é um prazer poder participar aqui com vocês. Mirela, eu tenho alguns comentários gerais e também algumas coisas mais específicas, assim, do teu trabalho, muito na linha do que a professora Maísa e a professora Cláudia já colocaram, tá? Então, eu vou dar uma repetidinha em alguns pontos, mas é porque realmente este aspecto é crítico. Primeiro é a tua paixão pelo setor automotivo, né? A gente sabe que tem aí um motivo, que é o teu vínculo com o Detran, mas a tua dissertação é uma dissertação basicamente que está falando sobre essa problemática, né? O projeto de dissertação. Então, ela está muito organizada e traz várias informações, literatura, mas com foco
total em reuso de peças procedentes de veículos em final de vida útil. Então, é a questão automotiva dos veículos. E aqui, né, como docente, fazendo o meu duplo papel também de coordenadora, tu estás num programa de mestrado acadêmico em administração. Então, é muito importante, né, que a tua perspectiva teórica, a tua base teórica, ela não só seja citada, mas que ela esteja presente na problemática, no desenvolvimento do teu trabalho. Todos nós aqui da banca concordamos plenamente que tu tem uma temática super relevante, uma temática muito atual e um problema que vai se agravar nos próximos anos, porque está todo mundo falando da questão do carbono e da substituição, mas está todo mundo esquecendo que a gente tem a professora Cláudia trouxe isso, né? A gente tem um passivo aí que vai ser a troca de tecnologia. Agora no Brasil a gente já começa a ver as pessoas se enlouquecendo, porque agora eu quero um carro elétrico, eu quero um carro elétrico, eu quero um carro elétrico. E aí o carro que não é tão velho assim já tem uma troca, porque então a gente tem um ponto que é importante, eu gostaria que de alguma maneira tu também abordasse no teu trabalho mais empírico, que é esse momento de transição que a economia global e especialmente as economias emergentes estão passando. Por quê? Porque na Europa a gente já está passando, já faz 10 anos que essa mudança está acontecendo, né? 10 anos atrás eu ia para a Itália, tinha zonas que só podia circular carros híbridos, né? Então era comum assim, a professora Cristina que estava aqui há 2 semanas atrás, eles tinham um carro normal e o carro híbrido, que era o carro dela para ir para a universidade, porque como a Universidade de Bolonha fica numa zona restrita, histórica, ela só podia circular. Agora, nem híbrido, tu tem que ter o selo especial, tem uma série de restrições. Então, na Europa, esse processo já está acontecendo. No Brasil e na América Latina, agora não vou nem falar da América do Norte, porque a América do Norte é uma incógnita depois da eleição do Trump, né? Só Jesus na causa pode acontecer por lá, mas a gente vai passar por essa transição. Então, talvez porque eu sou aqui a pessoa mais de inovação e sustentabilidade, enquanto a Cláudia e o Luiz Felipe são mais sustentabilidade e inovação, né? Esse aspecto da transição também traz um olhar e uma atualidade ainda maior, uma urgência ainda maior para o teu trabalho. Então, nesse aspecto, o teu trabalho ele é super relevante, atual, tem muitos aspectos aí que você pode contribuir para a literatura e para contexto empírico. Então, por isso que eu reforcei aqui de novo, para a literatura, porque eu preciso encontrar no teu trabalho aspectos que mostrem essa tua contribuição teórica também, né? E a gente tem aqui uma série de trabalhos que exploram justamente essa questão. Então, eu vou para questões. Para mim, esse é o ponto chave, assim, de sugestões do teu trabalho, né? Se eu tivesse que destacar um ponto do trabalho que realmente me chamou a atenção, foi a falta de uma problemática teórica mais consistente, de uma base teórica mais consistente no teu trabalho. Isso foi o que mais me chamou. Ele tem vários problemas de redação, tem vários problemas de revisão. A professora Maísa vai compartilhar contigo algumas coisas, eu também vou compartilhar. Tem problemas de formatação, fonte de um tamanho, cor de fonte, essas coisas todas, né? Alinhamento. Mas isso é detalhe, é importante que tu faças para a versão final, mas são detalhes, né? O que a gente está te trazendo aqui é um aspecto muito mais central para uma dissertação de mestrado acadêmico. Então, bom, dito isso, né, indo para a tua introdução, como eu te falei,
Eu gostei bastante de todas as informações que tu trouxeste aqui. Concordo que são informações que estão um pouco desatualizadas, para não dizer, né? Tem informações aqui, União Europeia 2010, Silva, alguma coisa mais histórica não tem problema, né? Que é 2011, mas está contando um contexto mais histórico, enfim, não tem tanto problema. Mas essa introdução aqui, em geral, ela está uma literatura meio desatualizada, né? Por isso que eu te trouxe essa questão da transição de tecnologia, da transição tecnológica, como uma forma também de tu dares uma atualizada e tornar o teu estudo ainda mais interessante, né? E citar mais coisas atuais e relevantes em relação a essa problemática. E quando chega na página 10 para a página 11, é que aí começa um ponto crítico, na minha opinião, que é uma coisa que a professora Maísa apontou e que eu preciso reforçar contigo. Alinhamento no teu problema, na tua questão de pesquisa, depois no teu objetivo e em cada sessão. Então, não tenha problema de ser repetitiva. Isso acontece muitas vezes até com os alunos no TCC, né? Eles querem mudar, assim, não vou usar o mesmo termo. Use o mesmo termo, use a mesma expressão, tá? Então, tem que estar alinhado. O que tu colocou lá como problemática principal, a gente não consegue entender, tá? Mas o que é central, afinal de contas, né? Qual vai ser o foco? E a gente lendo o teu trabalho, por exemplo, tem a citação lá do Souza 24, né? Aponta a necessidade de ferramentas de decisões para avaliação e gerenciamento de veículos em final de vida em países emergentes. Aí eu já pensei, bah, ela vai por aí, né? Tava citando uma citação recente e tal, já me empolguei por aí. Quando chega embaixo, diz como a gestão de peças provenientes de veículos em final de vida útil pode ser modificada pela economia circular sob perspectiva de reuso. Tu está sendo bem específica já, né? Manteve ali, está falando de gestão e tal. Quando chega no objetivo do estudo, né? Antes de falar dos objetivos gerais, pode trazer um modelo de gestão de economia circular a fim de subsidiar políticas públicas. E aí eu fiquei pensando, tá, mas cadê, como é que essas coisas vão se conversar e se encaixar e, sobretudo, né, como é que a economia circular, ela vai, que enfoque da economia circular tu vais utilizar? Então, um primeiro convite, assim, um primeiro pedido que eu te faço é, eu vou te mandar o texto ali com os amarelinhos, tu vai ver vários amarelinhos, né? São partes que me chamaram a atenção, que eu acho, e os comentários, que tu precisa fazer essa nova leitura para alinhar e deixar o trabalho bem alinhado. Qual é a perspectiva da economia circular que tu quer utilizar, né? Tu falas de economia circular, mas economia circular é o mundo, né? Então, assim, a gente pode olhar modelos de negócio, a gente pode olhar cadeias curtas, a gente pode olhar logística reversa, a gente pode olhar a questão da perspectiva de reuso, né? Então, eu achei que tu ia mais para essa linha da como repensar a cadeia para o reuso. Mas quando a gente chega lá na parte de revisão da literatura, tu só tem aquela sessão rápida sobre economia circular de uma maneira geral. Ela não tem a profundidade que se espera de uma dissertação de mestrado. O que que eu estou querendo dizer com isso? Tu precisa ser mais específica. Essa introdução que tu trouxe aqui no projeto, ela tá boa, né? Dá uma atualizada ou outra, mas agora tu precisa juntar essas duas coisas. Tu tem que juntar o setor automotivo,
né, o ciclo de vida dos automóveis com a economia circular sob perspectiva do reuso. Porque se tu for colocar, por exemplo, a professora Cláudia deu o exemplo da busca que ela fez, deu 1.700 coisas, né? Artigos. Se tu for um pouco mais específica, né, já vai diminuir um pouco mais. E é essa literatura que junta setor automotivo com economia circular e reuso, né, que tu precisas abordar aqui no teu trabalho. Peraí, só um pouquinho, gente. Tia, tia, busca a Duducha lá na portaria, que o Daniel chegou com ela. Obrigada. Seguindo, seguindo o baile aqui. Então, esse é um ponto bem importante, né, que eu acho que está permeando o teu trabalho. Taina achou, isso, deixa aberto. Que já na tua introdução, essa parte mais teórica que eu estou comentando e que junta, né? Olha só, Fulano, Beltrano já abordaram isso nessa perspectiva, mas eu quero olhar dessa forma e até pegando o próprio gancho, né, desse artigo de 24, trazendo aquilo que realmente tu pretendes trabalhar. Concordo com a Cláudia, eu busquei a teoria da moda gerencial, eu até imaginei que tu tivesse falando, não sei se é alguma coisa da engenharia da produção, o que que tu tá chamando aqui de teoria da moda gerencial? Eu fiquei curiosa, na verdade. Eu fiz aquela disciplina do Ariel, e lá no marketing eles indicaram que teriam teorias que poderiam ser utilizadas, tá? E aí eu tentei, como a professora Cláudia falou, pensei na dos recursos, eu pensei na institucional também, né? E até perguntei para eles, mas eles disseram assim que resolvia essas teorias que eu tinha falado em aula, elas resolviam algumas coisas. Mas como eu estava focado nessa questão de não optar pela reciclagem, que a maioria desses artigos, como a professora Cláudia falou, se tu for fazer uma pesquisa sobre veículos em final de vida, vai dar duas questões: baterias elétricas, tá? E reciclagem de veículos. Então, é difícil sair dessa linha, tá? Os artigos são pouquíssimos que falam em outra linha que não seja essa, né? E então, o que que eu busquei? Até o momento, tudo que tem se desenvolvido é reciclagem de baterias ou reciclagem de veículos, tá? Então, não se olha tanto para essa questão de reuso, que é tu pegar uma peça de um carro e botar em outro, sem passar por nenhum processo. A questão seria essa. Até antes da reciclagem, só se utilizava a economia linear, que era usar e depois jogar fora. Não se tinha processos com esses veículos. Até o próprio Detran, mesmo fazendo isso, sendo pioneiro nesse processo de reciclagem, até então não existia processo nenhum para dar fim nos veículos, ficavam abandonados no prédio. Então, Uhum. eu busquei essa teoria para tentar justificar isso, que antes o veículo ficava abandonado. Agora, ele estava sendo indicado principalmente para reciclagem. E o que a gente quer propor é fazer o reuso das peças. Então, fazendo essa linha de pensamento, eu entendi essa teoria. Testei a teoria institucional, não funcionou. Então, agora eu vou tentar sair. Sim. Não, é que, na verdade, na área de inovação, tecnologia e sustentabilidade, né, que é a tua área no programa, é uma teoria
pouco conhecida, assim, a gente utiliza muito pouco para esse olhar de economia circular, enfim, né? Então, realmente eu concordo com a Cláudia, que eu acho que precisa, talvez, tu tá numa fase de amadurecimento teórico, né? E ela precisa, se tu for seguir por esse caminho, fica também já a mesma recomendação que a Maísa te trouxe, tu não pode simplesmente lançar a ideia aqui, antes da justificativa, na página 11, né? E seguir adiante, né? Tem que ter um aprofundamento. A pessoa que vai ler o teu trabalho tem que entender, né? Todo esse embasamento que tu quer trazer, como é que tu vai aplicar, o que exatamente se trata, esse aspecto é bem importante. Então, eu sugiro que agora pega as nossas, assistindo as gravações e conversando com o Felipe, enfim, que tu possas dar um direcionamento, se for por aí ou se for por outro caminho, mas um direcionamento, né, pro teu trabalho com um embasamento teórico mais desenvolvido. Aqui eu coloquei também para a gente fazer o alinhamento do objetivo. A gente sabe que a professora Maísa falou um ponto que eu acho interessante. A gente não faz aqui antigamente se tinha um template de projeto, de tese e dissertação. No final, a biblioteca acabou tirando, mas é uma das coisas que eu vou pedir para eles recolocarem. É, Na verdade, tirou porque, assim, os alunos, o pessoal de mestrado já está mais acostumado, mas o que eu tenho acompanhado é que, às vezes, muda, né? O pessoal do doutorado, às vezes, fez um mestrado profissional numa outra área, e quando chega não sabe bem quais são as sessões, então é uma boa ideia a gente deixar um display. No TCC, a nossa biblioteca oferece um modelo, mas também pela minha experiência com os alunos de TCC, eles não conhecem. Lá na biblioteca tem tudo: normas ABNT, APA, tutorial de como baixar o Mendeley, tutorial de como baixar o Zotero, tá tudo lá. O arquivo para poder fazer o trabalho na formatação ABNT, mas em geral os alunos nem sabem disso. Meus alunos de graduação, eu abro a página da biblioteca e mostro, olha só, pessoal, tá tudo aqui disponível para vocês. Então, depois é importante tu dar essa revisadinha, né, incluindo a quebra de página, as sessões todas que a professora Maísa já trouxe. E aí vem o meu comentário aqui na tua revisão da literatura, Helena, que realmente falta um aprofundamento, tanto no final da página 17, eu vou te deixar aqui o comentário, né? Que tu precisa aprofundar naquilo que vai ser específico, que tu for realmente utilizar no teu trabalho. E depois, aí tu fala sobre o veículo em final de vida, tá super bem desenvolvido. Eu até ia te sugerir que tu pudesse, talvez, inverter, começar com veículos em final de vida, né, para dar essa visão geral, porque o teu trabalho tem essa característica, né? É mais ou menos como quando a gente eu trabalho muito no setor vitivinícola, né? Tem uma forma de escrever que tu já vai falando muito específico do setor e citando papers do setor, né? Como a professora Maísa trabalha também com esse setor. Então, tu dá uma visão geral do automóvel na ciclo de vida, e aí tu entra em economia circular, e aí tu entra. Tá faltando. O que está faltando nessa tua revisão da literatura? O que junta as duas coisas. Tu precisa ter uma seção que mostre os estudos de economia circular, os estudos de reuso de peças, né, no setor automotivo, a partir, né, de uma abordagem da economia circular ou da circularidade, enfim.
Esse estudo, tu me falou agora rapidamente, não tem, a maioria dos estudos são sobre bateria, são sobre isso, sobre aquilo. Legal, mas quantos estudos tu encontrou? Então, isso que tu acabou de me dizer precisa estar explícito, né? Com base no levantamento, nas bases de dados, Scopus, Web of Science, foram identificados X mil e tantos trabalhos. Numa nova busca, esse número caiu para tanto. Não precisa fazer toda uma revisão sistemática da literatura, se não quiser, mas minha filha que chegou aqui, gente, por isso que eu tô. É, mas é importante tu fazer esse desenvolvimento. Então, eu coloquei essa observação para ti na página 21. Tá faltando essa seção, tá? De trazer as duas coisas para a gente poder entender de fato qual vai ser a lente teórica que tu quer utilizar. O teu método, assim, método depois a gente faz os ajustes principais, né? De acordo. Bem, meu amorzinho. De acordo com alguma alteração, mas ele está claro. Eu tenho um preconceito com o Gil em dissertações de mestrado, mas aí é mais um preconceito meu, por ele ser um autor muito usado na graduação. Mas está claro, tu vai fazer um estudo de caso, tu vai usar o Detran, é um tema relevante, enfim. Ô, tia, eu estou falando. Obrigada. Ah, então, esse é um aspecto importante que tu precisas considerar também, tá? Dar uma revisadinha depois, pensar nos autores. E aqui no final do teu método, me chamou a atenção de novo que tu colocou um outro objetivo, que é as entrevistas buscarão identificar os gargalos no reuso de peça e reposição provenientes do veículo. Mas, na verdade, o teu roteiro tu tá organizando de uma forma mais ampla, né? Então, tem que dar essa alinhada de novo. Resultado esperado a gente normalmente não inclui tem que ter aqui uma quebra de página, mas essa questão de resultado esperado no PPG ela não é obrigatória, mas também não faz falta. Já, meu amor, a mãe já está terminando aqui. E no teu anexo aqui, um pouco disso que eu estava falando, né? O teu anexo, ele acabou, o teu roteiro de pesquisa, ele acabou ficando meio que um pupurri, assim, de várias coisas que tu considera importante, né? A gestão dos veículos em final de vida útil, aí tu colocou políticas públicas que apareceu no teu trabalho lá pelas tantas, né? Que tu quer fazer um trabalho que ajude a mudar as políticas públicas, mas em nenhum momento isso estava presente ainda. E um terceiro tema, que é a economia circular e conclusão. Então, esse teu roteiro aqui, ele também revela um pouco disso, né? Essa necessidade que tu tem de ir um pouco mais a fundo na teoria. Por exemplo, tu tá querendo trabalhar com foco na questão do reuso. Então, faltou explorar coisas que realmente tragam isso, né? O porquê que as pessoas não utilizam, quais são as barreiras, quais são os entraves, mas mais do que isso, essas são as minhas perguntas, as perguntas que me vêm à mente agora. O que que a literatura já perguntou, o que que a literatura já explorou sobre isso, né? O que que outros autores que trabalharam, e aí tu ter os trabalhos de autores brasileiros também vai ser bem importante, porque tu vai conhecer um pouco o que que se traz, né, no contexto de um país como o Brasil. O Brasil, isso é super crítico. E é isso, assim, de forma geral, são esses os pontos, assim, que eu queria destacar. Mesmo com esses erros de redação, de formatação, tu tem uma boa redação, tá, Mirella? Tu escreves bem, o teu trabalho tá claro, tá bem organizado. Ele só fica confuso
porque falta essa base teórica, né? O, essa literatura ou essas informações gerais sobre veículos, para nós, ela não é base teórica, ela é o contexto empírico do teu trabalho. A gente precisa que tu incluas essa perspectiva teórica, né? Então, estudos relacionados que relacionem economia circular, especificamente a questão de reuso e os veículos. Esse é o ponto, e essa é a literatura que, na tua apresentação, né, me parece, nos teus comentários, que tu conhece muito bem, mas que ela não entrou para o trabalho. E aí faz bastante diferença, né? Tu citar outros trabalhos que já fizeram, as barreiras que já foram encontradas, foi o que eu mais senti falta. Então, eu vou mandar para vocês esses meus comentários. A ideia aqui é realmente poder contribuir para o avanço. Eu acho que é um trabalho que tem um potencial muito bacana de apoiar o Estado, né, e toda essa cadeia em pensar de maneira mais inteligente o reuso dessas peças. E realmente, parando para pensar a quantidade de carro, por exemplo, que bate, dá perda total, e aí vai o desmanche, às vezes aproveita, não aproveita, e tem o desmanche que, na verdade, são carros roubados. Tinha que fazer um intensivo, não posso nem falar isso que está gravando, né? O pessoal do desmanche é que tem especialidade em reusar a questão de peças, mas mais nesse sentido de dar essa aprofundada e essa lente teórica é o que eu mais senti falta no teu trabalho. E te desejo sorte, a gente continua aqui para apoiar no que for preciso. Obrigada, Felipe. Obrigado, Aurora. Bom te ouvir novamente. E eu acho que agora, não sei se a Mirella quer fazer mais algum comentário. É, Aurora, a revisão de literatura, ela é uma etapa da metodologia. Eu vou encaixar ela como uma etapa da metodologia ou eu vou subsidiar o referencial teórico? Me ajuda nisso. Tu vai subsidiar o referencial teórico. Então, ali na parte do referencial teórico, tu tem uma parte inicial que tu fala sobre economia circular de maneira geral, né? Aí tu fala dos R's, então tu aí vai ter que aprofundar especificamente no reuso, né? Desenho de cadeia e reuso. Aí tu tem que buscar estudos que abordem essa questão de reuso e juntando o setor automotivo, a visão de circularidade e o reuso dos componentes. A minha sugestão, se tu for fazer a busca geral de Circular Economy in Automotive Industry, tu vai ter milhares de papers. Tá. Foca já naquilo que tu quer trabalhar, que é a questão do reuso das peças. E aí tu aprofunda ali, faz uma nova sessão sobre essa discussão de juntando nessa discussão de economia circular, reuso na cadeia automotiva. Isso é a fundamentação teórica. Porque, no fundo, a tua fundamentação teórica, ela está muito empírica. Vou dizer mais ou menos assim, né? Porque Uhum. tem ali uma descrição do destino, né? Da vida útil dos automóveis, e tu fala um pouco do que é economia circular, mas ela tem pouco de revisão da literatura, que, na verdade, é o que te dá base para a fundamentação teórica. Tá. Uhum. Entendi. Obrigada. E revisão da literatura atual, né? Que isso também a professora Maísa chamou a atenção, que a literatura que tu trouxe, apesar de ser claro que sempre tem papers que a gente tem que chamar, né? Tem que Uhum. citar. Peraí, Tá. que esqueceram a chave e estão batendo aqui para voltar. Mas ainda assim, tu tem que trazer uma visão mais atual dos trabalhos.
Tá, ok. Bom, antes da gente ir para a avaliação, eu ainda queria ver se tem mais alguns comentários e também consultar a banca, que acho que pelo que vocês falaram, sim, eu anotei bastante coisa, mas me parece que a questão das políticas públicas ela poderia sair dos objetivos e ela vai ficar com uma conclusão lá, né? Você vai chegar como depois de analisar o que impede esse negócio de peças, o que dificulta, talvez você vai chegar à conclusão que precisa de uma alteração na legislação, né? Mas não ser isso um objetivo, se vai aparecer como uma consequência lá, talvez nas conclusões. Mas enfim, eu Uma queria. questão que eu me coloco, sabe o que é? Desculpa te interromper. É assim, ó, será que não tem nada no setor automotivo, na cadeia produtiva, que, em termos de das partes da cadeia produtiva, do setor produtivo para o setor de peças, que vede ou que impeça algum regulamento, alguma norma da Anfávia ou da indústria de autopeças que dificulte isso, porque isso aí, porque esse reaproveitamento impede outros negócios, né? Vamos ser bem claro, é a mesma coisa que a indústria farmacêutica. Se tu for propor reutilização, tu vai impedir novos mercados. Tu vai impedir que aquele produto entre como entrante, como novo. Então, talvez haja, não sei, eu não estudo isso, mas talvez haja alguma regulamentação interna entre o setor produtor de carro, automóveis, produtor de peças e os distribuidores, revendedores, que dificulte isso como negócio, que é uma forma de não é, é, é uma forma de barrar o mercado de logística reversa. Não sei. Isso é uma questão Mas negocial. são duas coisas diferentes, Cláudia. Eu acho que o Luiz Felipe está comentando é que hoje no roteiro da Mirella tem uma seção de políticas públicas. No objetivo, ela cita que vai contribuir. Eu concordo com o Luiz Felipe, isso é uma consequência do trabalho. Lá no final, nas considerações, ela vai trazer recomendações e recomendações para os gestores públicos de rever, enfim. E concordo contigo que, Mirella, seria interessante tu olhar um pouco mais a fundo se existe, o que existe de legislação nesse segmento, né, para o reuso de peças, especificamente. Mas a tua dissertação não é uma dissertação para mudar a legislação vigente. Ela vai trazer recomendações para os gestores públicos. Isso vai deixar ela, né, um pouco mais leve do que tu já te comprometer nos objetivos em várias partes do texto, que isso vai servir de base para políticas públicas, né? Vai ajudar, e aí tu pode colocar lá nas considerações finais, ou como uma justificativa adicional, que pode ter um reflexo. E naquela parte, quando tu fala, isso que a Cláudia tá te falando, vai ser bem importante na tua sessão aqui, ó, o ciclo, o veículo em final de vida útil, que hoje está na página 18, tá? Tu traz aqui algumas informações gerais, tu tem uma legislação que é de 2014, né, que tu fala sobre essa, essa questão que a legislação brasileira possibilita, mas tem mais alguma delimitação, alguma menção legal? Eu acho que isso tu até já sabe, assim, além dessa legislação que tu citou, tem alguma outra legislação ou tem algum outro tipo de acordo? Tu tens conhecimento disso? A nível nacional, a princípio, o veículo de final de vida, ele é um resíduo, que é a de 2010. A Uhum. nível de estado, a gente tem em 2014 a lei do desmonte, que é para desmanchar os veículos e para as peças que tiverem de acordo com o Detran poderem ser reusadas. Fora isso, a gente não tem mais nada de acréscimo. Então, são só, como a gente diz, intenções, Sim. projetos, políticas que daí
cada estado pode ter feito como quis e o Detran optou por fazer a reciclagem. É isso. Exato. Então, isso que ela está trazendo seria interessante detalhar bem nessa seção aí da página, na parte da página 18, né? Isso que tu comentou, que tem uma legislação federal, o que que fala a legislação federal, que existe, né, a legislação estadual, e aí cada um tem essa autonomia, e aqui, como o caso de Minas Gerais, que é o exemplo que tu trouxe, que existe esse esforço, é, e que realmente não tem nada que possa impedir, né, a utilização no nível federal, que aí é uma questão de ajuste estadual. E é claro que tem sempre um interesse, né? Isso que a Cláudia trouxe é muito verdade, assim, né? Os vendedores de peça vão ter que repensar o modelo de negócio deles, né? Então, existe também esse aspecto, mas isso não é o foco do teu trabalho, né? O foco do teu trabalho é entender essa gestão visando o reuso das peças. E como consequência, tu pode ajudar nas políticas públicas, mas não como foco principal, que é a dúvida que fica em partes do teu trabalho, né? Na página 19, tu fala de novo nisso, então, mais nesse sentido. Uhum. Tá ótimo. Professora Maísa, gostaria de fazer mais algum comentário? A discussão tá bem interessante aqui, tá bem rica, cada uma dando sua visão. Mirella, eu acho que ela bebeu bem na fonte do nosso trabalho, lá da Tagiela e das barreiras. A gente elencou 16 barreiras, e dessas 16 barreiras, tudo que vocês falaram aqui, tudo está lá. Custo de instalação, desconfiança da população com relação à qualidade das peças, a parte toda econômica, se é viável, tudo isso entrou lá nas 16 barreiras. E a que mais foi determinante, né, que impede, é justamente a falta de legislação. De todas as 16. E aí Que é eu acho mais que ela um está. suporte. Exatamente, que falta realmente, né? Está ancorada na 2010, que é muito geral, como resíduo, e como ela falou, né? Tem alguns estaduais aí, mas algo pontual. E aí, o outro trabalho que a gente tem é o da estimativa, né? Que aí ela cita como os 5 milhões lá o impacto que vai ter. E a gente tem vários trabalhos com bateria, ela está certa. Eu tenho um trabalho, Mirella, que a gente não conseguiu publicar. O Américo ele tinha 2 trabalhos, um foi publicado e o outro não. A gente acabou deixando para lá, só que é um problema, porque é uma revisão de literatura, uma revisão sistemática da literatura, com todos os artigos sobre a LV. Ele está até 2019. Eu estava até dando uma olhadinha aqui. E aí a gente teria que atualizar para poder publicar, né? Porque já estamos em 2024, 5 anos depois. Mas até 2019 só existiam 98 artigos sobre a LV. E a maioria, como você falou, de bateria. E você nem, mas você leu, porque você leu a dissertação dele, né? E um dos capítulos da dissertação era essa revisão. Aí você está bem alinhada. Mirella, tu está com o microfone fechado, não sei se você quer falar de novo. Não, é isso mesmo, é o que foi encontrado, é bateria, é só o que a gente encontrou até o momento, né? Eu segui exatamente essa linha aí, Maísa, dos Não, mas projetos. acho que só reforçando, a gente não está dizendo que não foi feito, mas é que não entrou para dentro do trabalho. Então, a maneira como tu não citou isso, falando contigo, a gente percebe que tu buscou essa literatura, tu conhece o trabalho da professora Maísa, enfim, ela está aqui na banca, mas ele precisa, essa ausência de literatura sobre isso também precisa entrar, né, e reforçar, e aquilo que tem estar presente, né? Pois é, eu fiquei na dúvida que se eu começasse a falar em reciclagem, eu ia acabar tipo, seguindo duas linhas.
eu ia querer defender o reuso e, ao mesmo tempo, eu ia estar apresentando a reciclagem. Então, talvez eu tenha retirado isso, pensando nessa questão, né? Em não apresentar duas linhas, que daí eu acho que ficaria um pouco confuso para mim, né? Então, acho que foi por Sim. isso, talvez, que eu tenha deixado de fora, mas que realmente é de conhecimento, né? Existe só uma coisa que eu me lembrei agora. Existe a lei 2305, que é da logística reversa, em geral, ela não fala dos automóveis, ela fala dos eletroeletrônicos, tá? E aí, o que Uhum. que tem? Os automóveis, de 2010 para cá, cada vez mais embarcam eletroeletrônicos. Então, quem é que seria responsável pela logística reversa dos eletroeletrônicos? Não é a Anfave, é a BINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, Hum, tá? Então, a tá. BINE pode ter dados tem dados sobre a logística reversa de eletroeletrônicos. Só que a Anfávia não tem. Eu fui ver agora ler o anuário da Anfávia, não tem uma. Ctrl Não. F, logística reversa não aparece nada. Mas a Bini pode ter. Do, então aí tu tem que ver assim, que tipo de peça tu tá te referindo. É eletroeletrônico, aquela que tem tecnologia embarcada, digital, não sei o quê. Então, dependendo da peça que tá te referindo, tu vai lá para a Bini. A Bini Ah, vai ter o know-how da. Eles têm acordo setorial, eles têm tudo isso aí pronto desde. Um dos setores que está mais organizado na logística reversa. Enfim, não interessa, mas a Bini é um dos setores que está. Só que o que aparece na vitrine deles? É eletroeletrônico de uso doméstico. Mas tu tem eletroeletrônico de uso embarcado em automóveis? Tu também tem. Entendeu? Então, será que eles não têm uma sessão para isso? Teria que fuçar lá neles. Eu posso te passar o contato de um aluno de mestrado da Unicinos que eu tive na banca dele, que ele trabalha com revenda de peças. De repente, ele pode te dizer interessante. algumas coisas sobre o que que tem de barreira nesse mercado. É o Marcelo Alves o nome dele. O que que tem de barreira nesse mercado que não se aceita reciclar, não se aceita o reuso? Por que que os revendedores não querem? Né? Que pode ser uma barreira de negócio aí, né? Não sei se te interessar, eu te passo depois, eu falo com ele, Tá bom, tá? pode ser. Eu tô aprendendo com a Mirella muito sobre esse tema aí, né? Que é a primeira dissertação que eu oriento com esse tema. Mas o que eu entendi que a Mirella trouxe é que, em função de tentar barrar esse negócio de paralelo aí do desmonte de carro, venda ilegal, tudo mais, né? Existe uma legislação que põe uma série de restrições, né? De você poder tirar uma peça de um carro e colocar no mercado, né? Então, essas questões que eu acho que precisam deixar mais claras, o que é restrição legal e o que é um problema de azeitar aí o negócio mesmo, né? Mas aqui a Uhum. gente tem, em Porto Alegre mesmo, a gente tem alguns clusters, assim, né, de lojas de revenda de peças usadas, assim, que são muito fortes, né? Então, onde é que vem essas peças, né? Se Mirella, até se quiser fazer algum comentário, isso. Quem é que alimenta a Zen ali, né? E esses outros. Esse é o desafio, né? Pois é, a grande questão é essa, né? Que quando a gente olha para as peças, a gente tem essa questão do descaminho, né? Mas existe uma legislação que identifica quais são as peças que são passíveis de identificação, que podem ser retiradas de um veículo e revendidas. Só que, como eu tinha pensado em falar sobre isso, eu imaginei que isso entraria no estudo de caso. Mas agora a gente conversando até ficou assim. Por isso que eu perguntei para a Aurora em que lugar eu encaixo isso, né? Então, existe sim, a gente tem peças que a gente pode retirar. Eles são alimentados pelos veículos vendidos no leilão do Detran. O Detran faz o leilão, vende carros e essas pessoas retiram as peças e vendem nessas lojas, tá? O processo correto, lícito é esse, né? Então, teoricamente, as lojas da Azenha são abastecidas por esse processo, né? É isso que acontece. É.
Bom, pessoal, acho que muito boas as contribuições, assim, acho que ficou mais claro para a Mirella e para mim também, né, o caminho a Uhum. seguir. Não sei se vocês teriam mais algum comentário ainda a fazer ou a gente pode já ir para a avaliação. Mirella quer falar mais alguma coisa? Avaliação. Vamos para a avaliação. Bom, então eu vou abrir uma sala. Primeiro eu vou interromper a gravação aqui.